Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho, é claro, nesta agradável noite de terça-feira. Estarei na companhia especial de uma amiga querida que fiz na minha vida profissional e pessoal, e é com grande satisfação que eu divido esta bancada com Silvia Carvalho, Silvia Completo Carvalho. Mas antes de eu passar a palavra a ela, eu irei fazer a minha autodescrição. Eu sou homem, negro, careca, olhos castanhos, 1,80 m de altura e hoje estou trajando uma camisa polo na cor branca com mangas curtas e quadriculadas e com golas quadriculadas em azul e branco. Dona Silvia, seja muito bem-vinda aqui ao programa Papo de Porto 013. Muitíssimo obrigado pela sua atenção comigo. E é uma honra tê-la aqui e dividir a bancada com uma pessoa de um vasto cabedal igual a senhora. Muito obrigada, Luiz. Eu sou Silvia Carvalho, Silvia Completo Carvalho. Eu sou caucasiana, tenho 1,60 m e sou uma profissional de logística e tenho muito prazer em estar aqui com você. Obrigado, dona Silvia. Mas antes de nós começarmos o programa, né? Eu queria fazer, a gente está caminhando para a última semana do mês das mulheres, né? E como as mulheres, o mês é delas, nada mais justo do que fazer uma singela homenagem, uma pequena homenagem às mulheres que contribuem tanto para a logística portuária quanto para a logística humanitária, que é o nosso assunto de hoje. Então, dona Silvia, eu quero agradecer do fundo do meu coração pela amizade, pelo carinho, pelo respeito que a senhora tem com as pessoas, que a senhora lida com pessoas, tá? Obrigada. Isso é uma forma da nossa amizade e prosperidade e o respeito que eu tenho pelas mulheres do setor, e a senhora é uma mulher incrível aí, dispensa comentários, que só conhecendo é que vão saber, só conversando é que vão saber o vasto cabedal que a senhora tem e carrega. Obrigado pela sua presença aqui, tá? Meu querido, obrigada. Eu que agradeço, me sinto muito honrada com o seu convite. Realmente, para mim é um prazer enorme estar aqui e falar um pouquinho de uma coisa tão importante quanto é a logística humanitária. Certo. Geralmente aqui no programa Papo de Porto a gente fala muitas coisas relacionadas à carga, relacionadas ao jurídico, mas hoje a gente vai falar de pessoas, né, que é o que faz o mover das coisas no mundo. E para falar de pessoas, a gente vai falar de um tema especial com uma especialista, que é sobre a logística humanitária. E para a gente começar o nosso bate-bola, eu vou começar com a nossa nuvem de palavras, dona Silvia, e aí a senhora vai startar o programa falando qual a primeira palavra que a senhora quer trazer aí para o nosso programa, que a senhora acha que seja o start do nosso programa. Olha, vamos para Acnur. Acnur. Nós queremos dar todo um enfoque à importância do Acnur, que é o Alto Comissariado para os Refugiados, e o trabalho sensacional que eles estão fazendo. E depois a gente brinca com o resto. Não tem problema, aqui o programa é da senhora, sinta-se à vontade. O programa é seu e o mês é de vocês, amém, é das mulheres. Amém. E a senhora pode ficar à vontade. Então a gente vai começar batendo um papo sobre o Acnur, trazendo essa questão do refugiado, a sua experiência que a senhora tem aí a respeito do Acnur, com relação à ONU. A senhora pode Na verdade, eu não trabalhei diretamente com refugiados, mas eu forneci a ajuda e a coordenação humanitária para o Acnur dentro do secretariado da ONU em Nova York. Você sabe que a ONU não é somente as missões de paz. A ONU são todas as outras agências
que fazem um trabalho voltado às necessidades do mundo. Portanto, você tem o Acnur trabalhando com refugiados, você tem a Agência das Migrações, que trabalha justamente com os imigrantes, você tem o Banco, o Fundo Monetário Internacional, e aí vai. Tem o BID, né? Tem o BID, tem um pouco de tudo. Cada uma delas, na verdade, concentra uma determinada uma necessidade e procura prover de informações, tecnologia e recursos problemas específicos do planeta Terra, vamos colocar assim. No caso do Acnur, na verdade, é uma agência que lida com pessoas e com expectativas, né? Ele tem estado presente em todos os grandes desastres da humanidade, porque cada vez que acontece algum problema ou uma guerra, as pessoas estão no meio e as pessoas têm necessidades específicas e geralmente elas ficam desabrigadas, não têm acesso nem à saúde, nem a escolas, nem a parte de hospitais. Então o Acnur procura prover justamente essa parte voltada aos refugiados. No caso da conexão com o mar, o Acnur tem trabalhado muito insistentemente, de maneira muito ativa, com os refugiados que vêm do norte de África, da Líbia, Argélia, e todo aquele trabalho que eles têm suprido as necessidades do pessoal. Você sabe que o pessoal dos refugiados que eles atravessam no Mediterrâneo, eles enfrentam uma série de grandes problemas graves e perigosos. Então, eles têm hostilidade, porque para onde eles vão, geralmente as pessoas não os recebem bem, porque eles vêm absolutamente sem condições nenhumas, atravessam o mar em grandes barcaças ou barcos, ou navios completamente destituídos de sistemas básicos de higiene, então realmente e de segurança, né? Portanto, são grandes volumes de pessoas. A viagem pelo Mediterrâneo é particularmente perigosa, apesar de ser um mar que fala muito na informação turística, mas a viagem é extremamente perigosa justamente por falta dessa segurança, dessa estrutura. Só no ano de 2019, mais de 1.000 pessoas morreram nessas travessias. Cada ano esse número aumenta e a maioria deles foge dos seus próprios países com a expectativa e com a esperança de pedir asilo na Europa. As condições são precárias e há uma falta de alternativas seguras e não se conseguiu ainda achar uma plataforma de soluções que minimize esse problema dos refugiados. Há muito abuso, muita violência, como você há de imaginar, e principalmente da parte de todos nós a desinformação, né? Porque o que acontece quando as barcaças são resgatadas no Mediterrâneo? Eles geralmente são resgatados por navios de ONGs, organizações não governamentais, ou do Médicos Sem Fronteiras, e eles são colocados nesses navios e são levados para um porto que aceite recebê-los. Não é qualquer porto que pode ir. Eu lembro de uma passagem que era recepcionado na Itália, porém eles eram divididos entre outros países. E aí existiam países que acolhiam e outros países que não acolhiam porque estavam com excedentes. Exatamente. E como que ficaria isso? Como que fica dentro do processo da ONU? Ela tem um lugar específico para acomodar? Então, ou existe alguma tratativa nesse sentido? É aí que começa todo o processo. Na verdade, quando eles são resgatados e o porto ou o país acedeu a recebê-los, eles são encaminhados para centros de refugiados, que geralmente são estabelecidos pelo próprio Acnur, onde eles poderão ficar vivendo de um mínimo de 6 meses até 3, 4 anos. Por quê? Porque nesses centros de refugiados começam os processos de asilo. E é um processo demorado e depende de uma série de fatores. Começa a negociação, há uma parte do Acnur e da ONU que faz justamente esse meio de campo para tentar
ajustar um X número de refugiados que estão... Tem refugiados vivendo, né, nesses centros de recepção há mais de 4 ou 5 anos, esperando a chance. Então, quando às vezes a gente vê na televisão aqui, olha, o Brasil acedeu a receber tanto um X, 400 ou o que foi, Portugal recebeu 120, é tudo negociado na ponta do lápis. Porque qual é uma coisa que tem que ser considerado no meio de todo esse processo? Deixa entrar, não é tão fácil assim. Porque um fluxo de imigrantes desse jeito afeta substancialmente o país. Porque você tem que ter estrutura para receber as crianças nas escolas, você tem que ter estrutura de moradia, você tem que ter estrutura de saúde. Geralmente oneram muito o serviço público de saúde, porque eles vêm muito desnutridos ou debilitados, precisam de uma estrutura de emprego, pois que senão vão ter que viver de verbas públicas. Então, o impacto da chegada de refugiados num país é uma coisa que geralmente gera toda uma série de conflitos internos e, obviamente, houve um grande recrudescimento da extrema-direita no sentido de bloquear essas fronteiras e gerar mecanismos de recusa à chegada de imigrantes. Obviamente, isso não retém as pessoas. Então, quer dizer, está-se hoje num impacto muito grande em relação a esses refugiados, né? Então, a gente espera que tudo isso seja conseguido ser ajustado e a gente reza que eles achem soluções, mas a grande solução começa pela paz nos seus próprios países e um retorno saudável, um investimento nos seus próprios países para que eles possam crescer e viver e não haver esse grande desequilíbrio social, não só dos países que são o alvo dos fluxos migratórios, mas do próprio país de onde eles vêm. Dona Silvia, eu tenho aqui a questão nós falamos das ajudas humanitárias, né? Tem uma questão muito logística, muito particular. E na ONU eles têm alguns UNHRD, que são centros logísticos. Hoje, quantos centros logísticos tem a questão humanitária, né, no caso, para ajuda humanitária no mundo? Quantos centros tem? Depende da maneira como você define a ajuda humanitária. Se você perguntar centro logístico, tem cerca de 6. Eu agora não, eu sei que tem na Itália, que era o centro logístico da minha agência especificamente, que eu já vou entrar em detalhe e te explicar. Uhum. Tem na Malásia, tem uns 4 ou 5 lugares, cada um deles específico da agência que está trabalhando, entendeu? Uhum. No caso da Itália, em Brindisi, que são os estoques estratégicos da ONU. O que isso significa? Isso significa que quando você decide fazer logística humanitária, antes de uma missão de paz, há um planejamento detalhado que envolve a identificação das necessidades logísticas daquele específico lugar e um trabalho de coordenação entre as próprias agências da ONU. Em Brindisi está o programa alimentar, os estoques do programa alimentar e os estoques das missões de paz. Então, aí a gente trabalha na mobilização de recursos, primeiro para tudo isso, e hoje, em Brindisi, a gente consegue levantar, tem uma série de kits de apoio. Hoje a gente consegue rapidamente fazer o deployment, suprir uma missão de paz entre 24 a 48 horas, com carros, com comida, com água, com tudo. Então, quer dizer, esses estoques estratégicos estão ligados ao porto de Brindisi. Nós temos lá dentro um pouco de tudo. Então, tem carros, tem caminhões, tem escavadeiras, tem tudo que é preciso para você
fazer... Eu sempre brinco que a ONU, ela não contrata uma companhia logística, ela faz extreme logistics, né? Portanto, né, aqueles jogos... A gente, na verdade, nós fazemos a nossa própria logística e nós criamos a nossa própria logística. Então, precisamos de um centro tecnológico de internet e satélite. A gente já tem lá o satélite pronto, esperado, empacotado, que vai ser levado, né? Temos os aviões, temos temos o Antonov, que rapidamente também pode ser levado, o que for necessário para qualquer lugar do mundo, mas todo esse processo, na verdade, ele obedece a algumas fases que tem que acontecer. Primeiro, nenhuma missão de paz começa sem a autorização do país que está necessitado disso e sem a aprovação unânime do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança tem 5 membros permanentes e tem membros que ficam durante 3 anos. O Brasil já foi membro do Conselho de Segurança da equipe dos países que participam durante os períodos de 3 anos, né? Então, há uma rotação natural disso daí. Então, quer dizer, se alguém votar contra a missão de paz ou o atendimento humanitário, não acontece. Foi o caso da Síria. Por que a ONU não entra na Síria? Porque o Conselho de Segurança não foi unânime. Tanto a China quanto a Rússia votaram contra. Aí a gente fica bloqueado em termos de assistência humanitária. É onde entram depois as outras ONGs, a Cruz Vermelha, o Médicos Sem Fronteiras, o International Medical Corps. Quer dizer, a gente tenta cobrir tudo isso, mas hoje a Síria é uma ferida aberta que nós não podemos fazer nada porque interesses políticos atrapalharam esse tipo de decisão. Então, quer dizer, essa crítica, e não é somente isso. Cada uma dessas intervenções, ela depende de recursos. Há uma necessidade de captação de recursos, de mobilização, arrecadar fundos, suprimentos, equipamentos, material necessário. Não é tão simples assim. Então, aí depois tem o transporte e a distribuição, tem que levar tudo isso para as áreas que são necessitadas. Aí tem o suporte no terreno, que aí durante a missão, a logística, nós temos que garantir o suporte contínuo de todos esses elementos. Tem a adaptação e resposta rápida que a gente tem que ter em relação às mudanças que podem acontecer. Por exemplo, houve agora no Sudão um cargueiro que foi alvejado, né? Então nós tivemos que fazer toda uma série de ajustes em relação a uma provável guerra. Então a gente, mesmo durante todo esse processo, a gente tem que se preparar para o inevitável. Existe todo um programa de continuidade do negócio, todo um programa de prevenção a emergências, e tudo isso demanda tempo, dinheiro, investimento, pessoas. Então, não é tão fácil assim. Quando a ONU detecta e faz ela fica monitorando as questões geopolíticas, né, para ver esse tipo de tensão? Sim, isso é uma primeira pergunta. Uma segunda pergunta: a ONU ela é composta por 193 países, isso. Não é isso? Sim. A maioria paga esse fundo para que tenha uma estabilidade. Por que eu estou perguntando isso para a senhora? Porque recentemente foi fechada uma sede da ONU. Sim. Não foi isso? Ou foi reduzido a questão de oferecimento de serviços? Sim. Por isso que eu estou perguntando, todos os países são unanimidades em contribuir para esse fundo, até para a parte do Conselho de Segurança, para poder atingir os países que têm guerras ocultas, né, no caso de falta de saneamento básico, falta de saúde, assim como as guerras propagadas, guerras físicas de armamento bélico. Tem essa provisão, sim, esse monitoramento geopolítico e a questão de arrecadação de fundos? O monitoramento sempre existe. O UNDSS, que é o Departamento de Segurança da ONU, e existe, obviamente, todo um monitoramento político através do Secretariado-Geral. Existem agências específicas da ONU que fazem toda essa parte, que se congregam e que avaliam e tentam identificar ou prever comportamentos, enfim. Isso existe, mas, quer dizer, funciona como uma informação dentro de uma fase primária. Nós só podemos interferir ou agir a partir da autorização do Conselho de Segurança, a partir da necessidade do país
países, inclusive, pedir para a gente entrar. Olha, puxa, eu estou tendo uma guerra civil aqui, eu preciso que vocês venham e façam. A outra parte é realmente muito complexa. Você tem que olhar a ONU como um grande condomínio, entendeu? Onde todo mundo paga a sua mensalidade ou a sua anualidade. A maioria dos países não tem pago, estão todos atrasados. O Brasil, inclusive, muitos anos. Não é muito por pouco tempo. Tudo isso se reflete nos custos operacionais da ONU e nos custos fixos e variáveis. Então, quer dizer, você hoje fechou, existem duas grandes sedes, dois grandes quartéis generais, que é um em Genebra e outro em Nova York, que foi onde eu trabalhei durante 20 anos. O de Genebra fechou justamente por causa de falta de fundos. Básico, eletricidade, água, luz, todo mundo foi convidado a ficar em casa, a trabalhar de casa, e está fechado para não gastar. A mesma coisa está acontecendo em Nova York. Então, foi o pessoal que trabalhava no quartel-general, agora, em vez de 5 dias por semana, vai 2 vezes por semana, 3 em casa, e a sede está aberta das 10 às 2 da tarde. Então, a partir daí, todo mundo continua trabalhando, mas online, vai à distância, e tudo isso é um reflexo da falta de dinheiro e uma tentativa muito forte para a redução de custos. Se todos os países contribuíssem com a sua anualidade, a coisa seria totalmente diferente. Porque, independentemente de sustentar todo esse organismo que trabalha, tem também cada uma das missões e cada uma das situações políticas. Então, a Ucrânia... É uma situação particular. Gaza. Sudão, e aí você vai. E tudo isso, cada uma delas, você precisa de recursos, precisa arrecadar fundos, precisa gerar equipamentos, pessoas, suprimentos e o pessoal necessário para fazer isso acontecer. Então, é bem isso. A parte, você tem que identificar, geralmente, quando há uma missão de paz da ONU, você trabalha com 3 grandes elementos que geralmente o país precisa. Ele precisa do pessoal militar, que é justamente a primeira linha de defesa no sentido de estabelecer a paz. Precisa do policial, do pessoal da polícia. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas não sabe que a importância... E quando um país manda força policial, todos os países contribuem com policiais. A PM daqui de São Paulo e do Brasil tem mandado policiais sensacionais, encontrei vários no Sudão do Sul, justamente para ensinar o povo essa parte de monitorar e de assessorar o país novo nesse processo de paz, porque o processo de paz ele é progressivo, contínuo e regular. Então, ele tem que acontecer desse jeito. Então, e tem a parte civil. Então, os organismos civis têm que acontecer a parte de saúde, estabelecimento de escolas, estabelecimento de tribunais, estabelecimento de burocracias, tecnologia, parte bancária. Então, quer dizer, a missão de paz ela tem toda uma plataforma de serviços e de necessidades que ela tem que suprir, e para isso precisa de pessoas, recursos, equipamentos. Legal. A senhora tem um lastro profissional, antes da senhora fazer essa parte logística, né, obviamente, a senhora tem um lastro profissional que a senhora trabalhou na Ford, né, e na Renault, 4 anos, sendo como CEO, né, executiva sênior dessas duas fábricas. Isso serviu de lastro para a senhora fazer a parte logística, tanto da logística humanitária e de equipamentos, quanto fluxo de informação? Essa base que a senhora teve serviu, ela se encaixou quando a senhora foi prestar esse serviço para a ONU? Certamente, eu não seria quem sou e eu não teria sido quem fui se eu não tivesse tido a experiência corporativa da Ford e da Renault, porque até então a própria ONU estava em processo de troca de pele. Geralmente a ONU, você pensava em militares ou diplomatas.
E, na verdade, às vezes você via diplomatas fazendo papel de logísticos e você via militares fazendo papel de diplomáticos. Quer dizer, uma mistura. Não havia a segregação natural das competências para cada uma das áreas. Então, em 2004, quando houve o concurso internacional pelo qual eu ingressei na ONU, eles abriram, teve um relatório do general Brahimi, onde ele identificou essas falhas. Ele disse, puxa, precisamos de pessoas na aviação, precisamos de pessoas na área de suprimentos, precisamos de bons compradores, precisamos de pessoas na área de transporte, que foi a área onde eu ingressei. E justamente a minha vivência em transporte, na Ford e na Volkswagen, e da Autolatina na época, e da Renault também, geraram justamente uma série de competências que me permitiram contribuir dentro das necessidades das missões de paz. Porque transporte e a indústria automobilística no Brasil são realmente cadeias muito bem ajustadas e tem havido um progresso contínuo ao longo de todos estes anos. Legal. A gente fala de separação de equipamentos, né? A senhora falou de equipamentos. Esse translado de equipamentos é feito de avião, é isso? Depende do lugar onde você vai. A gente, na verdade, já transladou até de burro, né? Então, logística, na verdade, a gente é extremamente criativo, principalmente em missões de paz ou em qualquer uma das agências da ONU. Dependendo do lugar onde precisa chegar, você tem uma multiplicidade de transporte muito grande. Então, nas montanhas do Iêmen, eu já levei vacinas do Covid no lombo de mulas. Então, quer dizer, em princípio, há sim os centros distribuidores. Nós temos algumas bases, tanto no Uganda, em Entebbe, quanto em Addis Abeba, em Kuala Lumpur, em vários lugares. Ou então a gente gera parcerias que a gente usa essas próprias bases e muitas vezes por colaboração de governos, né? Então, aí a gente leva, basicamente, numa primeira fase de avião ou de navio, dependendo de onde vai, e depois, obviamente, a gente desenvolve o melhor processo logístico para fazer chegar ao destino. É um porta a porta, tanto quanto possível, né? E aí esse dimensionamento da quantidade de equipamentos, ele vai de acordo se tiver terra arrasada, ele vai de acordo com o tamanho da população daquele local? Exatamente. Como que é feito esse dimensionamento? Então, é exatamente quando... Uma das coisas que ocorre é o tal do planejamento e coordenação antes da missão de paz. A gente, né, geralmente manda uma equipe multidisciplinar no país, antes de estabelecer e fazer custos e planejar necessidades. E essa equipe multidisciplinar tem um profissional de cada área, ou dois de cada área, nos quais eles avaliam os desafios e depois, com base nesse relatório, nessas fotos, em tudo isso, a gente vê as necessidades que existem, vê quais são as populações. Geralmente o país é dividido em setores, cada um desses setores tem mapeadas as suas necessidades e aí a gente vai. Então nada é feito de maneira não planejada. É tudo muito bem ajustado, muito bem azeitado, muito bem levado ao último detalhe. A gente, na verdade, tem que ter uma grande visibilidade, porque se nós não fizermos desse jeito, hoje a mídia ela termina sendo uma grande parceira em algumas coisas e nos ajuda a evitar problemas de corrupção, problemas de desalinhamentos financeiros. Há uma monitoração de recursos muito grande e isso é ótimo. Então, procuramos, dentro do possível, com a mínima margem de erro, ajustar isso da melhor maneira. A senhora falou de mídia, mas a gente vai deixar um pouco mais para o final para a gente tratar da mídia, né? Apesar de nós estarmos aqui na mídia. Mas, por gentileza, você pode colocar a próxima... Aqui a gente já falou a respeito da Acnur, que foi da questão dos refugiados. Essa continuidade de sempre ter essa travessia
O que a ONU tem de planejamento com relação a isso, né? De sempre ter essa travessia, há uma intensificação da guarda costeira, o que pode tratar com os países, porque quando você tem essa situação de refugiados de alguns países, o que acontece? O país ele está naquela guerra oculta, ele está com falta de algumas coisas que o cidadão precisa para viver, principalmente o básico, né? Ou então muitas guerras no país, como acontece em países da África. O que a ONU tem de planejamento nesse sentido, do tempo que a senhora teve lá? Geralmente a ONU não planeja absolutamente nada porque o país é soberano. O país é soberano das suas fronteiras. Então a gente não pode chegar na Itália e dizer assim, olha, o governo italiano abre suas fronteiras, entendeu? A Itália, ou quem quer que receba refugiados, é soberano. O que a gente pode trabalhar, sim, e geralmente os governos trabalhamos juntos, é como ajustar essa ajuda humanitária, como prover os centros de refugiados, como monitorar que eles cheguem nas costas, como retornar as pessoas e gerar condições nos seus próprios países de origem. Então, quer dizer, é um trabalho complexo e multidisciplinar. E, na verdade, nós terminamos tendo que tocar e ajustar vários elementos da equação, porque não é uma equação simples. Agora, a ONU não pode chegar e dizer, olha, você vai fazer o que eu te mando. Não é bem assim. As coisas têm toda uma relevância política que tem que ser levada em consideração e tem que ter todo um respeito e uma ética para com o país. Obviamente a Itália, porque tem costas diretamente conectadas no Mediterrâneo, e outros, como a França, como, entendeu? Marrocos, enfim. O objetivo dos migrantes, por exemplo, no caso específico do Mediterrâneo, é chegar na Europa. Então, alguns deles, com certeza, conseguem entrar pelas praias, vão até a Rússia, vão até a Ucrânia. Então, quer dizer, o que a gente está trabalhando, e eu sei que está trabalhando, é justamente como prover, como minimizar, como mitigar os impactos dentro do próprio país e com a comunidade de imigrantes, facilitando, primeiro, todo um ingresso, negociando com outros países que possam recebê-los. O Canadá tem recebido bastantes, a Suécia, a Noruega, quer dizer, mas há hoje, sim, uma tentativa de reter o ingresso, porque os próprios países fortaleceram suas guardas costeiras, não estão realmente abrindo as suas fronteiras para isso, e a gente tem que respeitar a soberania do país. Legal, dona Silvia. Agora a gente tratou de logística, a gente falou de alocação de equipamentos, né? E aí eu queria que você, para quem nos acompanha aqui, fizesse essa diferenciação entre a logística empresarial e a logística humanitária. A diferenciação e as principais nuances que existem entre as duas. Quais são as principais que a senhora pode passar aqui para quem acompanha a gente aqui no canal do Papo de Portos? A logística empresarial e a logística humanitária, na verdade, elas têm as mesmas plataformas, a demanda, o lead time, os centros de distribuição e assistência, os sistemas de informação, os objetivos e o foco. Na logística empresarial, a demanda ela é estável. Então, ela ocorre com locais pré-determinados em quantidades geralmente pré-fixadas. Na logística humanitária, a demanda ela é gerada por eventos aleatórios e a maior parte eles são imprevisíveis em termos de tempo, de localização, de tipo e de tamanho. Então, quer dizer, você vai pela necessidade da coisa. O lead time ele é determinado nas necessidades do fornecedor na logística empresarial. Tá? Aqui na logística humanitária é zero. Por quê? Porque entre a ocorrência da demanda e a necessidade da mesma, você não tem como mensurar. Na logística empresarial, os centros de distribuição são bem definidos, são certos, são geralmente, olha, é aqui, vai passar aqui, vai fazer a conexão aqui. É just in time, né? Just in time. Na logística humanitária, ela é bem desafiadora, né? No sentido de que, às vezes, a gente não sabe a localização, o tipo e o tamanho,
E a gente usa o critério da última milha, né? Quer dizer, a gente tem que chegar lá. Como a gente vai chegar lá é outra história. Temos que carregar X número de vacinas, X número de galões de água. Então, quer dizer, a gente trabalha, claro, dentro de um possível planejamento, né? Mas, quer dizer, existe toda essa inconstância, a gente brinca na logística humanitária, às vezes, que a gente tem que usar um software chamado FFW, Finger for Windows. No controle de estoques, aqui na logística humanitária, existem, geralmente, métodos muito bem definidos, eles são baseados no lead time, na demanda e nos níveis de serviço. A mesma coisa na logística humanitária. Só que é um pouco mais desafiador por causa que há uma variação da demanda e a localização também. Então, a gente tem que trabalhar com isso daí. Nos sistemas de informação também, a coisa aqui na logística empresarial é muito bem definida, bons sistemas, tudo processo altamente controlado. E, às vezes, na logística humanitária, eles não são muito confiáveis, a gente trabalha com o que é disponível, às vezes o país não tem uma internet confiável, então a gente procura fazer a coisa dentro da melhor maneira possível, com a simplicidade do bom senso. A gente usa muito bom senso nesse sentido. Os objetivos, no caso da logística empresarial, então é a maior qualidade ao menor custo e maximizar a satisfação do cliente. E na logística humanitária é minimizar perdas de vidas e aliviar o sofrimento, né? Então é por aí. Conquanto que na logística empresarial o foco é em produtos e serviços, na logística humanitária é pessoas e serviços. Então é mais ou menos isso. Tem também indicadores de desempenho completamente diferentes, né? Os KPIs. São um pouquinho diferentes. Bom, a senhora pode falar dos indicadores de desempenho, estoques de segurança, níveis de segurança. A coisa, na verdade, na logística humanitária, a gente tem indicadores para cobertura de recursos, porque ele mostra o percentual dos bens necessários para a gente ver o que foi arrecadado e a nossa capacidade de atender às necessidades. Temos também KPIs do tempo entre doação e a entrega, portanto, é mais ou menos um lead time, né? E ele mede o tempo que leva desde que a gente recebeu o bem até a entrega efetiva do recurso às pessoas que precisam. Tem a eficiência financeira, que é a nossa grande fotografia da produtividade, em termos de ONU, em termos do UNHCR, em termos de tudo. Porque avalia como os recursos financeiros estão sendo geridos e utilizados. Então, doaram $1 milhão para os centros de refugiados. Nós temos que ter indicadores como é que esse $1 milhão está sendo utilizado e tem que estar sendo bem utilizado e cumprindo o que precisa cumprir. Então, esses KPIs são vitais para a gente, inclusive, conseguir dar continuidade. Porque se a gente não utilizar bem o dinheiro, a gente não recebe mais. Simples assim. E tem a exatidão da avaliação. Então, o que seria esse tipo de KPIs? É a comparação entre aquilo que era necessário e aquilo que foi efetivamente feito. Onde é que a gente errou? O que é que a gente fez bem? O que é que a gente fez mal? A gente levou água de coco em vez de água? Quer dizer, todo esse tempo de ajustes, e cada um deles, obviamente, se abre e se ajusta entre outros KPIs de acordo. Então, por exemplo, o programa alimentar vai ter KPIs específicos para distribuição de farinha, para distribuição de trigo, para distribuição a parte os demográficos do Médicos Sem Fronteiras é a distribuição do World Health Organization, que é a Organização Mundial de Saúde, que também é da ONU, quantas vacinas foram distribuídas, quantos quilos de gelo seco foram precisos para armazenamento, enfim,
cada um deles se abre numa especificidade que é própria do core business de cada uma das organizações. Deixa eu perguntar um negócio para a senhora, uma curiosidade. Todos esses dados, eles são colocados, eles são disponibilizados, eles são públicos? Sim, eles dão publicidade assim a nível... Com certeza. Sim. Lógico, porque tem alguns dados, né, que são dados estratégicos para a organização que não são divulgados. Mas esses dados de KPIs, né, e valores levantados versus os valores que são utilizados... É só você entrar no website, cada uma das agências tem os seus relatórios anuais. Estão disponibilizados ao público. Quem quiser pode ir lá ver o tipo de trabalho que foi feito, aonde foi feito, com quem foi feito, quanto foi gasto, o que foi distribuído, quantas pessoas foram atendidas, quais são os setores e os países e as áreas e quantos profissionais estiveram envolvidos. O detalhamento é exaustivo, é até o mínimo detalhe. As ONGs entram dentro desse contexto? Não. Elas, há parcerias, mas cada uma delas tem os seus próprios doadores e elas têm que prestar serviço, têm que prestar informações aos seus doadores. Elas têm que prestar contas aos seus próprios doadores. Não tem nada a ver com a ONU. Porque a ONU trabalha com orçamentos específicos que são dotados pela Assembleia Geral. Porque existem essas parcerias, né? Por isso que eu estou perguntando. Existem as parcerias com algumas ONGs? As parcerias geralmente são de serviços e elas ocorrem muito na área logística. Vou te dar um exemplo. Eu fui chefe da logística na Jordânia e no Iêmen durante a pandemia. Então, quer dizer, o meu único avião que viajava e o único meio de transporte que viajava na pandemia era o avião da ONU. Então a gente abriu os aviões da ONU, todos os nossos recursos para todas as ONGs que estavam trabalhando. Então o pessoal viajava nos nossos aviões, entendeu? Tanto da CARE, como do Children's Fund, como do MSF, como e a coisa são parcerias geralmente logísticas também. Então pronto, precisa levar vacinas para um determinado lugar. Como os meus carros quase todos eram blindados, principalmente nas áreas mais perigosas, a gente levava o pessoal conosco ou levava a vacina, o remédio, os antibióticos, o que quer que fosse, né? Então, quer dizer, essa parceria, ela existe e é extremamente salutar e é ótimo, né? Uma das parcerias que a gente fez no Iêmen, a gente... principalmente nos setores mais pobres, a gente achava uma casa e o meu pessoal que estava lá nessa casa partilhava a casa com o pessoal de outras duas ONGs, né, francesas. Uma era Terre des Hommes e a outra, já não me lembro agora, mas acho que era CARE, não era francesa. E aí todos nós pegávamos aquele aluguel da casa, a pessoa que cuidava, a reforma que a gente fez na casa, o custo do gerador, porque é tudo à base de gerador, e a gente dividiu o custo entre nós os três. Obviamente que aí eu pagava a minha parte, eu justificava a minha parte e eles pagavam junto com os seus doadores, porque todas essas ONGs funcionam com os seus doadores específicos. Então, eles não têm nada a ver com a ONU, nem nós temos nada a ver com eles. Legal. Quando a senhora falou de carro blindado, né? E eu acho que para participar de um evento, né, que é ajuda humanitária, que é estar em países conflituosos, tanto conflitos políticos quanto conflitos armados, há uma necessidade de treinamento. Sim. E aí eu pergunto para a senhora, de quanto em quanto tempo é feito esse treinamento com os membros que vão para as missões humanitárias e quem são os responsáveis por fazer esse treinamento com vocês lá para poder chegar à zona conflitante, à zona conflituosa, para poder dar o pronto atendimento? E como é feito? Quantos treinamentos existem no ano? Não, ninguém vai para uma missão de paz sem ser treinado em termos de segurança. Nós temos que fazer cerca de 8 cursos online. Primeiro, aprender como reagir num sequestro, aprender como reagir num fogo cruzado, aprender quais são os tipos de pessoas, o tipo de evento que pode acontecer, como agir numa emboscada. São vários cursos online e só depois desses cursos online a gente faz um outro treinamento, geralmente é um final de semana inteiro, onde a gente faz um role-playing, portanto,
geralmente com a colaboração, especificamente nesse último que eu fiz, era o exército da Jordânia que montava para nós uma situação e eles colaboravam conosco, que era para a gente justamente vivenciar fisicamente esse tipo de choque, esse tipo de trauma. Claro que a gente sabia que estava brincando, mas era tudo inesperado e era uma forma da gente tirar um pouco do medo, da adrenalina, do peso do dia a dia. Peso do dia a dia. Então, aí a gente realmente, esse treinamento, antes de qualquer missão, todo mundo tem que fazer. Geralmente ele é renovável a 2 a 3 anos, a gente tem um certificado e, obviamente, por quê? Porque a cada ano há toda uma necessidade de você reciclar esse tipo de informação. Um exemplo, por exemplo, os sequestradores marítimos. Então, o pessoal da Somália que vai na frente de um navio e ele sequestra, quer dinheiro, como reagir. Então, tudo isso são processos que a gente aprende e podem não ser 100% bem-sucedidos, mas o simples fato de a gente olhar de frente a coisa ou a possibilidade tira de nós um pouco a angústia do que possa vir a acontecer. Então, eu acho que é importante. Quem é responsável por todo esse treinamento é o UNDSS, United Nations Department of Safety and Security. Então, eles são os responsáveis. Claro que dentro da missão eu tenho rastreadores, eu tenho que obedecer a certos horários eles me rastreiam por telefone. Eu tenho toda uma série de procedimentos que a gente faz de árvores de acesso, portanto, irmão, gêmeo. Então, quer dizer, eu sou responsável por um colega, o meu colega é responsável por mim. Existe toda uma série de coisas que realmente facilitam a tua vida em termos de te dar essa segurança de você estar no meio. Geralmente você fica em condomínios fechados, são áreas muito bem fechadas, muito bem protegidas, são muros altos. Claro, você se segrega, mas faz parte. Então, existe toda uma proteção em cima disso. Legal. Por gentileza, você coloca a foto aqui, aí a gente fala das missões, né? Isso. E aqui a gente vai falar de uma primeira missão. Eu creio que essa entrevista está sendo... Entrevista não, esse bate-papo, essa entrega de conhecimento e de experiência da dona Silvia está sendo incrível para mim, né? Para mim está sendo muito rico, eu confesso, dona Silvia. A senhora aqui nessa reunião aqui tratava do que especificamente nessa? Sudão do Sul. Isso aqui foi no Sudão do Sul. E eu era chefe de logística do Sudão do Sul e a gente estava discutindo a distribuição de bens. Tínhamos que mandar uma série de coisas porque tinha havido um ataque e o pessoal estava, inclusive nosso pessoal, estavam todos presos numa casa e a gente estava fazendo um ajuste de como mandar, como é que a gente iria mandar. Por isso que está o Force Commander do nosso lado. Toda a missão você tem a parte civil e a parte militar. Então, o Force Commander, os nossos carros iriam junto com os soldados para poder levar a água e os mantimentos. Isso foi no Sudão do Sul. Tem uma próxima foto também? Isso aqui que é os profissionais brasileiros que estavam na Costa do Marfim. Eu também era chefe de logística da Costa do Marfim, e aí a equipe do Brasil que tinha sido designada, e eu era a única brasileira civil na Costa do Marfim. Mas toda essa turma é sensacional. A gente inclusive fez uma feijoada lá, eu cozinhei para ele. Então a gente se reuniu, sempre se reunia no 7 de setembro, a gente fez, olha só, esses sete meninos, né? Então, legal. E aí tiramos, foi justamente no 7 de setembro, na cerimônia do 7 de setembro, na Costa do Marfim. E tem uma próxima foto que eu queria trabalhar muito bem ela. Aqui a senhora está no navio Antarctic Dream. Sim. Né? E o Antarctic Dream, nessa época que a senhora estava aí, ele estava em Odeida. Sim. Né? Atracado em Odeida. E hoje Odeida passa pelo conflito dos Houthis.
Ele nunca saiu. Ele nunca saiu? Ele nunca saiu, tá? Não. Mas ele estava escondido, ele estava oculto, ele nunca saiu? Nunca saiu, querido. É apenas mudaram as moscas. Ah, tá. Entendi. E nessa época, lá já tinha esse conflito armado pesado, como está hoje, como está hoje, ali então, no Estreito de Aden, né? Justamente para isso que a missão foi lá. Era uma missão de verificação do Porto de Hodeida. Nessa época, em 2020, né, um pouco antes quer dizer, durante a pandemia, eles tinham aqueles silos com grãos que estavam presos pelos Houthis e estavam os grãos apodrecendo, e a gente estava tentando liberar esses grãos para a população que estava passando por a maior fome, uma das maiores fomes do mundo na época. Então, aí o Porto de Hodeida estava todo destruído, inclusive a gente não tinha lugar para fazer uma sede da nossa casa. Então, esta foi uma das soluções mais eu faço parte da equipe que a escolheu. Não fui só eu, mas faço parte da equipe honrosamente. Então, a gente não achava lugar para morar, nem para ter escritório, nem nada. Então, a gente alugou um navio, que virou a nossa casa, o nosso escritório e a nossa rota de fuga. E ele ficava ancorado no Porto de Hodeida. E aqui eu estou justamente na janela do meu escritório, que era olhando para o porto. Está aqui metade desses containers estavam quebrados. E agora que estava começando a chegar, não podia chegar nenhum barco, não podia atracar. Aí depois, além de ser a nossa casa, o nosso escritório, a gente fazia o escritório no refeitório, então a gente sentava nas mesas, ali era o escritório, e dormíamos nos camarotes, claro. E aí, inclusive, depois tem outras fotos, né? A gente pôs um mar de containers à nossa volta, que era o pátio de estacionamento, onde o pessoal fazia ginástica. Era para não perder o ritmo, né? Aí terminou sendo também a nossa área de negociações, porque conseguimos sentar os Houthis e o pessoal do governo dentro do navio para conversarem e fazerem uma trégua. Inclusive tem um episódio sensacional dessa época, que eu quase morri de catapora, mas não era catapora. Eles mastigam uma erva chamada cate, que ela é levemente alucinogênia. Pensa eles mastigam a erva, faz parte do... Como se fosse a folha de coca aqui para poder... Exatamente. Então, aí nós recebemos o chefe dos rebeldes no navio, recebemos o chefe do governo no navio para o pessoal que ia fazer a negociação, e qual não é o nosso espanto? Aproxima-se um barco, um toldo enorme, né? E a gente sempre de licença, assim, a gente não sabia, e eles queriam entrar, e a gente não pode entrar e tal, papapá. Aí houve aquele brouhaha, aquela confusão para cá e para lá, e conversa e discute. Aí a nossa equipe militar descobriu que era o chefe era um dos chefes dos Houthis que estava trazendo o cate para eles mascarem. E aí a gente não podia dar autorização porque era droga, né? E, teoricamente no navio da ONU não podia ter droga. Então foi daquelas situações assim complexas que a gente teve que realmente tourear a coisa de um outro jeito. Mas gera-se aquela 1h30 da manhã, você um cara querendo abordar o barco da ONU, onde está os dois partidos rivais discutindo operações de paz, discutindo tréguas, e você realmente nos deixou a todos bastante nervosos. Mas ele se aproximou sem qualquer... Sem qualquer informação, ele só veio trazer o cate para o chefe, né? Só. E aqui a senhora, numa simplicidade, numa humildade, todos numa conversa assim que parece franca aqui, né? Entre todos aqui, aonde a senhora estava? Qual missão? Eu estava na República Centro-Africana e no Chad. E você vê a gente, aqui você tem aqui um exemplo de uma oficina, né? Então, na verdade, é um grande toldo, e você leva todos esses negócios, e nós treinamos esse pessoal.
Tá. Então a gente pega o pessoal, na cada missão de paz você tem a turma internacional, e este senhor que está aqui, eu era a chefe principal, né, dessa equipe, e a gente estava treinando o pessoal nativo em mecânico, eletricista, etc, etc. Toda manhã eu ia lá para manhã sim, manhã não, às vezes, para, sabe, conversar, trocar uma ideia, porque tem um fator motivacional. Você não se esqueça que é um pessoal que estava saindo da guerra, estava em guerra, e então todos os espíritos, todo o comportamento ainda é um comportamento muito desconfiado. Então, quer dizer, não adianta você posar de bom moço. De bom moço, você tem que falar a língua deles e fazer o possível para deixá-los saber o quanto você está interessado no progresso deles. E essa era, na verdade, a minha missão. Mais do que... Eu acredito na construção, na capacitação das pessoas. Então, de todos os lugares que eu fui, a ONU, um dos grandes objetivos da ONU é gerar essa capacitação de pessoal. É a gente ter a habilidade também de distribuir o conhecimento, a experiência, ensinar, sabe? Porque, teoricamente, toda e qualquer missão de paz, toda e qualquer ajuda humanitária, ela é temporária, por si. A ideia é a gente ir lá, ensinar o que pode e deixá-los independentes o máximo que for possível em termos de conhecimento, de experiência, de qualificação, para que eles possam seguir com as suas vidas e crescerem. Então, isso aí foi lá na República Centro-Africana. Isso aí foi no 7 de setembro, foi no Sudão do Sul também. Foi no Sudão do Sul também? Foi no Sudão do Sul. Então, tanto que os militares brasileiros estão com o traje de gala, né? E a gente, éramos só 7, mas a gente cantou o hino nacional brasileiro, fizemos uma parada, fomos comer junto. Foi muito gostoso. A gente procurou levar nosso sentimento patriótico, inclusive para fora do Brasil. O brasileiro povo sensacional. Quando eu estive fora, a gente procura o nosso calor, não tem como. Não tem jeito. Não é a tem primeira como. coisa que a gente faz na missão. Tem brasileiros aí. Tem brasileiro aí. É a primeira coisa que a gente faz fora do país é procurar um brasileiro, né? Mesmo, porque é a nossa alegria que contagia as pessoas, sabe? Muito embora a gente tenha alguns problemas internos, dona Silvia, mas a nossa alegria contagia as pessoas. As pessoas, eu tive em Auckland, na Nova Zelândia, povo asiático, mesmo os desconfiados que são chineses, se aproximam da gente, os japoneses nos adoram, os árabes nos adoram, sabe? Tem muitas pessoas que gostam do povo brasileiro. Né? Basta o povo se gostar também, né? Também tem essa. Você sabe que eu fui designada pelo secretário-geral a participar do programa KEEP. Fui a primeira pessoa da ONU a ganhar esse prêmio e a ganhar essa vivência com a União Africana. Eu passei 6 meses em Addis Abeba, fazendo essa integração com o pessoal da União Africana. Por quê? Porque geralmente quando a gente vai para uma missão de paz, e a grande maioria delas é na África, a gente depende dos exércitos da maioria desses países, né? Então a ideia foi paritizar conhecimentos, foi nos ajustarmos e ajudá-los a ajustar tecnologicamente, comportamentalmente, socialmente, de forma a haver uma boa integração entre eles. E a parte engraçada é que você não tem noção de como o povo brasileiro é apreciado. É um orgulho ser brasileira nesses lugares, é um orgulho porque a generosidade, o calor humano que a gente recebe pelo simples fato de ser brasileiro é fantástico. Porque a gente traz na nossa bagagem, além de roupas, a gente traz nossa alegria, o nosso sorriso. Isso mesmo. Ele já embarca, ele é automático, ele faz parte do nosso pacote. Então é automático que as pessoas nos recepcionem da melhor forma possível. Lógico, no decorrer da caminhada são outros 500, mas a primeira impressão é sempre a que fica. E a do brasileiro, com certeza, o sorriso é a marca registrada não tenhas dúvida. em qualquer lugar, né, dona Silvia? Não tenho dúvida.
Na Silvia, a gente falou da sua experiência em Odeida, né? E aí eu li uma reportagem sobre a questão também, isso que eu queria fazer essa pergunta para a senhora, acabei esquecendo. Quando não há a condição de infra para recepcionar, por quê? Um caso que está na nossa atualidade é o caso da faixa de Gaza. O navio saiu do Chipre, porém ele não tinha onde atracar na faixa de Gaza, porque não existe portos para aquele tamanho de navio, né? E aí, qual o procedimento? Faz locação de algum atracadouro? Tudo isso já está dentro do escopo antes de ser feito? Olha, vai ser improvisado pelo país local, no caso lá? Veja bem, planejamento logístico envolve isso, envolve essas questões de você avaliar calado, de você ver o navio que vai levar. Você não pode ter qualquer gente. Por exemplo, tinha um grande problema de barcos afundados em Odeida, e foi por isso que a gente foi buscar o Antarctic Dream, porque era o único que tinha tamanho e suportava a profundidade dali da área. Então, quer dizer, aí teoricamente já era uma coisa que deveria ter sido considerada, quer dizer, a possibilidade de atracar. Na verdade, a ONU se adapta, e eu estou falando com as agências, e tem uma resposta muito rápida em relação a esse tipo de negócio. Geralmente, vou te dar um exemplo. Nós precisamos fazer foi na época da pandemia, e tivemos um problema no Sudão do Sul e precisamos extrair pessoas de lá, né? Então, o avião, conseguimos colocar os internacionais lá, porque a situação estava complexa, não só da ONU, mas de várias ONGs, de várias coisas, e precisávamos trazer as pessoas, e o avião não tinha condições, tivemos que fazer várias viagens. Aí, estávamos com um problema em Aden. Então, a opção que nós tivemos foi o Principado de Omã. Que fica na região. E fica na região. Então, quer dizer, rapidamente mobilizamos um meio de campo, né, para que o avião pudesse entrar em Omã, para que pudéssemos ter carros disponíveis. Fomos lá, contratamos uma locadora, enfim... A resposta é rápida, entendestes? No caso de Gaza, eu não sei exatamente o que se passou, mas tudo é mais complexo em Gaza agora, em função de tudo que está acontecendo. Então, eu realmente não sei o suficiente para te dar uma resposta detalhada do que se passou, mas o atracadouro deveria ter sido avaliado, dependendo do peso do navio, esses detalhes... Legal. Dona Silvia, que conversa riquíssima, né? A gente está caminhando aqui para o nosso final, né? De acordo com os cálculos que eu fiz do matemático Oswald de Souza, né? De acordo com o que a gente começou o programa. Mas eu deixei essa foto por último, e depois eu quero que a senhora faça as suas considerações finais. Eu deixei essa foto por último porque... Geralmente, aqui falando, e é o que a gente vive no nosso mundo, o sucesso tem a ver com o dinheiro que as pessoas têm. E para mim, né, há muito tempo, lógico que hoje com 50 anos ainda muito mais, né? O sucesso tem a ver com a transformação que você faz na vida das pessoas. Absolutamente. E a senhora, dentro desse seu lastro profissional, com certeza a senhora transformou a vida de muitas pessoas com a sua alegria, com o seu conhecimento, né, com a sua expertise, com o seu tempo de estrada. Então eu fico muito grato da senhora ter participado aqui do programa. Que lindo, obrigada. Entendeu? E esse foi o maior legado que a senhora deixou de uma mulher brasileira, porque a senhora sabe que é difícil pelas culturas que tem lá fora. Mas esse foi o maior legado. Então o legado não tem, o sucesso não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Tem o que a senhora transformou. Tem a ver com o teu trabalho, exatamente com essa habilidade de transformar e de você. Eu sempre falo para os meus filhos que na verdade a gente não escolhe o que nos acontece, mas a gente escolhe como reagir a isso. Então é bem por aí. E essa bandeira do Brasil eu queria muito
que deixar essa foto aqui, porque é uma mulher brasileira, gente. Obrigada. É um orgulho brasileiro da gente ter aqui, entendeu? Eu me emociono porque a gente massacra tanto o nosso povo que a gente esquece que tem muita gente fazendo muita coisa ao redor do mundo, e a senhora foi uma delas. Tem mais Sílvias pelo mundo, tem, né? Muita gente. Tem muita gente transformando a vida de outras pessoas no mundo. Mas a senhora é a primeira, né, na minha vida pessoal e profissional, né? Porque a senhora sempre me ensina. Eu já tomei, para quem não sabe, já tomei vários cafés com a dona Sílvia, sempre aprendendo, com uma mulher espetacular, incrível, de conhecimento. E você virou meu sobrinho agora, virei seu sobrinho, devido a Cristiane, que é uma grande amiga, e o Maurício. E assim, eu só tenho a agradecer a vinda da senhora aqui. As portas estão abertas. Eu queria também que, quando a senhora finalizasse, a senhora falasse do seu serviço de consultoria que a senhora presta aí, que a senhora faz um serviço de consultoria excelente. Que a senhora fica à vontade aí para finalizar. Independentemente disso, eu queria te dar uma lembrancinha para você se lembrar desse papo logístico. Mas eu preciso que você abra para você saber o que é. Da outra vez eu não abri o meu presente aqui no programa, mas hoje eu vou abrir o meu presente. O mês é das mulheres, mas eu estou ganhando muitos presentes aqui com as mulheres. Viu? A ideia é exatamente essa. Você é um menino de logística também, né? Então, você tem que estar sempre preparado. Meu Deus. Então, a ideia é uma ferramenta, é um credit card. É uma ferramenta de cartão de crédito. Então, ela é pequenininha para caber na sua bolsa, na sua carteira. E você está sempre preparado com algumas coisinhas básicas da ferramenta. Legal. Mas tá aqui, ó. Mais um presente. O mês é das mulheres, mas eu tô me dando bem. Todo mundo me dando presente aqui no programa. Obrigado, dona Sílvia. Obrigado pelo mimo. Isso daqui, show de bola. Fora a riqueza do seu conhecimento que a senhora dividiu aqui com a gente, aí com quem está nos acompanhando. E a senhora pode ficar à vontade para fazer... Na verdade, eu queria agradecer primeiro o teu convite, a maneira gentil, simpática, humilde, carinhosa com que você me trata e me tratou, as perguntas inteligentes, oportunas, a maneira sensível e empática com que você abordou todos esses temas, que são todos eles muito difíceis e todos eles... cheios de complexidades que às vezes a gente pode não saber explicar, mas eu tenho um orgulho enorme em ter participado do seu programa, tenho um prazer enorme em te ter como família escolhida e foi muito gostoso ter estado aqui, você me deixou à vontade para falar um monte de coisas, isso é muito bom. E a parte de logística, eu não consigo me afastar da logística, no sentido de que acho que ainda estou no melhor da minha vida, os americanos têm uma expressão chamada meu prime, né? Então, eu ainda acho que posso ajudar a fazer algumas coisas diferentes. E é esse o objetivo da consultoria, no sentido de ajudar quem precisa da melhor maneira que for possível e de acordo com o tipo de coisas que eu posso ensinar e ainda aprender. Porque se eu não souber, eu com certeza vou achar uma solução e vou aprender a solução. Legal, Lúcia. Obrigado pela sua vida. Obrigada, querido. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, vai finalizando o nosso programa. Caso vocês queiram acompanhar o nosso programa na íntegra, no canal do YouTube é @papodeporto013 e nossa página no Instagram é @papodeporto013. Uma semana de vitórias a todos vocês, que Deus agracie a vida de todos vocês. Muito obrigado por estarem contemplando o Papo de Porto 013. Um grande abraço, uma semana de vitórias a todos vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço para vocês.